chegamos ao terceiro episódio do Papo Multi, que traz histórias inspiradoras de pessoas e de projetos com mais conteúdo. Essa websérie ela é produzida pela Multicomunicação, que é uma agência gaúcha, né, que faz a divulgação de pessoas e também de marcas, fazendo esta conexão aqui no Rio Grande do Sul. Desta vez, eu converso com a Juraci Escobar, que ela é pedagoga, também terapeuta Ayurveda e Yoga, também fundadora do Premaon, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é uma escola pioneira na formação de terapeutas Ayurvedas. A Ayurveda, ela é uma ciência milenar indiana, que é focada na prevenção e saúde. A Juraci vai nos explicar mais sobre ela daqui a pouco. Também no Premaon, a Ju, como ela também é conhecida, dá aulas de yoga, que agora, em função da pandemia, estão sendo realizadas de forma online. E também ela é fundadora da Atavira, uma empresa que está completando em 2020 2 anos. Ju, seja bem-vinda ao Papo Multi. Muito grata, Cláudia, por esse convite. Só tenho a agradecer, porque nós fizemos um trabalho há um tempo e isso só nos engrandece. Muito grata, Cláudia, por esse convite. Eu que agradeço, Ju. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória, que eu sei que ela é feita de muita inovação ao longo destes anos, né? Ju, como tu te descobriu empreendedora? Eu sei que tu trabalhou como professora, né, no magistério do Estado e também atuou como esteticista. Naquele período, acredito que tu tinhas uma vida um pouco mais corrida, mas depois da aposentadoria, tu buscou, né, ser terapeuta para ter uma vida um pouco mais equilibrada. Como é que isso aconteceu? Pois é, Cláudia, sabe que eu pensando assim e me reportei lá para minha infância, para minha adolescência. Essa questão de se descobrir empreendedora. Sabe que eu me dei conta, essa pergunta foi uma retrospectiva, foi bem interessante, porque eu comecei a pensar, é mesmo, como é que, da onde veio essa veia empreendedora, né? E aí eu lembrei que quando na infância, e eu sou natural de São Borja, Rio Grande do Sul. Ô, terra boa, né? É, terra bem boa. E aí, lá na infância, eu sempre estava inventando alguma coisa para vender. Eu queria vender. Ah, era aquelas correntinhas, aquelas pulseirinhas. E também sempre muito cuidadora. Eu me lembro que na minha infância, na escola, a gente tinha o Clube da Saúde, onde eu fazia parte do Clube da Saúde. E aí, tá, então foi passando, chegou na adolescência e eu queria ter a minha renda. E o que eu vou fazer? Uma cidade pequena, e lá, né, há um tempo atrás, não vamos contar aqui muito quanto tempo atrás, mas enfim, eu quis fazer alguma coisa para buscar uma renda. E aí, no interior, a gente tem muitos vizinhos, amigos, né? É uma familhona, diríamos assim. E aí, eu tinha um menino que devia ter uns 10, 12 anos também, que nem eu, assim. Eu perguntei, se eu fizer umas rosquinhas, uns sonhos, tu vende para mim? Tu leva, tu entrega?
Claro, claro. Aí eu já fiz essa primeira parceria, né? Olha, vem de longe É, isso. aham. E aí tá. Enfim, e aí lá no interior, lá em São Borja, é uma região de lavouras, né? E tem as cooperativas. E aí ele ia lá para frente da cooperativa para levar o meu produto para vender. Levava uma cesta cheia de sonhos e rosquinhas que eu mesma fazia, né? E vendia tudo, vinha bem faceiro, com a cesta vazia e com o bolso cheio de dinheiro. Olha que legal. Aí eu pagava ele e reservava para uma parte para mim, a outra parte para comprar os insumos para fazer de novo, né? Então era uma vez por semana eu fazia isso. E aí eu fui fazendo sempre isso. Depois chegou na fase adulta, fui fazer minha faculdade de pedagogia, me formei professora, e aí eu comecei a exercer a função de professora. Então, essa veia empreendedora vem desde a infância. Mas isso tudo por quê? Porque eu queria ter o meu dinheirinho para ter as minhas coisas, né? Então, foi assim que surgiu. Claro que no tempo do exercício do magistério, diminuiu, porque o magistério te exige bastante, né? Mas mesmo assim eu ainda fazia artesanatos. Sempre tinha uma coisinha e outra, uma novidade para oferecer para o grupo de colegas. E Mas, aí, mas no caso, tu resgatou essa veia empreendedora depois que tu resolveu te aposentar. então, aí o que eu pensei? Olha, falta um tempo para eu me aposentar. O que eu vou fazer? Ficar sem atividade, ficar sem fazer, só aposentada mesmo? Não. Aí eu comecei a descobrir, pelo buscando o autoconhecimento, a descobrir as terapias holísticas na época. Era chamada de terapias holísticas. Depois, com o tempo, passou a ser terapias integrativas, que aí ela integra todos os elementos, né? E aí eu comecei, então, a me dedicar à formação para exercer a função de terapeuta. Fiz várias formações, florais, reiki, massagens, até porque eu também, paralelo ao magistério, eu optei por, por ter esse lado de massoterapeuta e esteticista, né? E aí, então, uma coisa vai levando a outra, até que eu cheguei no Ayurveda e no Yoga. E começou, no caso, no Premaon, a primeira experiência dessa nova fase como empreendedora, até chegar na Atavíria, né? Exatamente. E aí a gente fez o curso de formação em Ayurveda, terminou o curso, até para dizer que o Ayurveda é uma integralidade onde a gente se experiencia entre o ser terapeuta e o ser de misturas, né? Tu faz um óleo medicado, tu faz uma erva medicada, tu trabalha muito com essa questão natural, né? Com as coisas que a natureza oferece. Até porque nós somos compostos dos 5 elementos: terra, ar, água, fogo e água.
né? Então, a gente vai sempre buscando a natureza para se autocurar, para se autoequilibrar. E em função disso, da formação, terminou a formação, e agora, o que nós vamos fazer? Foi aí que eu e mais 2 colegas formamos o Premaon, que é um centro de Ayurveda e Yoga, e que começou a oferecer os cursos de formação em Porto Alegre. Porque quando a gente terminou a nossa formação, a nossa escola ela foi para outro local. Então, Porto Alegre ficou sem. E aí a gente começou a oferecer a formação em terapeuta Ayurveda. E que ela existe até hoje com esse propósito. Hoje eu não faço mais parte da administração do Premaon, mas sou parceira do Premaon para as atividades, onde, com isso, quando eu fui para a Índia, em 2018, que geralmente, após a formação de Ayurveda, a gente vai fazer um aprofundamento lá na raiz, lá na terra, em que a Ayurveda tem o seu berço. E aí eu voltei e decidi, então, ter um caminho solo. E aí a Hatha Virya surgiu. Hatha, na frente de qualquer palavra, tem a força do Om, que é o som da criação. Virya, neste caso, porque as palavras em sânscrito, dependendo da localização, da onde em que momento, em que frase, em que contexto, ela tem vários significados. Mas neste caso do nome Hatha Virya, Virya significa agora, atitude, decisão. Então, essa é a origem do nome da empresa Hatha Virya. E tem tudo a ver contigo, Ju. Pode ter certeza. Eu queria saber agora, que tu pudesse nos contar um pouquinho, como é que está sendo este momento de pandemia para ti? Nós já estamos passamos, na verdade, de 9 meses, né? Tivemos que nos distanciar em vários momentos de pessoas queridas, né? Tivemos que reinventar o negócio, né? Nos direcionando mais para o digital. Como é que foi para a Ju, e está sendo, melhor dizendo, este momento? Também pode comentar sobre a Hatha Virya, né? Que eu sei que tu precisou fazer várias alterações que estão tendo uma ótima aceitação. Olha, depois do susto inicial, né? Porque nós, humanos, achamos que tudo que a gente consegue ter tudo na mão, diríamos assim, né? Eu tenho programado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho... Tudo está realmente anotado na agenda, amanhã eu faço tal coisa, daqui um mês... Como a gente trabalha com agenda, a gente tem essa preocupação de anotar e agendar tudo para não perder prazos, né? Só que, com o que aconteceu esse ano, nos mostrou que nós não temos nada sob controle, né? Aí vem a questão que a gente esquece, que é a questão da impermanência. Não, nada é permanente. Esse momento, esse ano, mostrou muito sobre
esse conceito da impermanência. Nada é permanente. E no início, nos tirou o chão, né? Porque a gente achava que tinha tudo permanente, tudo resolvido, tudo pré-agendado. E não. Então, nos deu a esse primeiro momento, no primeiro momento, foi um susto, com certeza. E aí nos deparou, e agora? O que fazer? O que eu vou fazer? Como é que eu não vou sair para dar aula de yoga? Como é que eu não vou manter as oficinas que a gente estava fazendo? Como é que eu não vou fazer os workshops? Como é que eu não vou dar aula nos cursos de formação? Isso tudo a gente teve que se reinventar. Isso tudo nós tivemos que se adaptar. No primeiro momento foi um susto, no segundo momento nós tivemos que nos reinventar. Eu penso que a palavra que nos define esse ano é a reinvenção. E a questão da internet, que eu pelo menos tinha uma certa dificuldade, um certo preconceito. Não, online não, tem que ser presencial. Isso tudo foi indo por terra. E aí a gente teve que começar a se preparar para usar desse benefício. Só te que é interrompendo a internet. Só te interrompendo um pouquinho. O mais interessante é que a internet, ao mesmo tempo, nos aproximou de várias outras pessoas que, num outro momento, estavam bem distantes, né? Outros estados, né? Pessoas que tínhamos mais dificuldade de acessar, né? Eu acredito que a própria Atavíria, com os eventos gratuitos que começou a promover, teve um grande ganho com isso, né? Com certeza. A internet, eu estou encantada hoje, porque, como tu acabou de falar, reencontros, né, de pessoas que a gente não estava tendo esse contato mais contínuo, acabou nos aproximando. Então, realmente foi um momento de reinvenção e reencontros. E com essa proposta que a Atavíria está fazendo de produzir aulas abertas, tanto de yoga quanto de ayurveda, focado na alimentação, focada na rotina diária. Então, isso tudo nos oportunizou a distribuir e a contribuir, trazendo a mais pessoas esse conhecimento milenar, que é a Ayurveda e o Yoga. Então, assim, eu estou encantada, estou grata por poder proporcionar a um maior número de pessoas esse conhecimento que traz muita saúde para todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, nos acompanham a Atavíria. Então, vai formando uma rede que vai formando elos que vão, um vai puxando o outro, um vai falando para o outro, a própria internet vai agregando as pessoas para ter uma saúde, um equilíbrio e trazer esse conforto, né, que a gente se separou dos encontros presenciais, mas esse conforto através das aulas abertas, online, nos trouxe esse aconchego.
Certo. Eu queria agora aproveitar esse gancho, lembrando que a Atavira, então, nesse ano completa 2 anos, e trouxe, né, por meio desta empresa, tu conseguiu trazer uma proposta inovadora, focada em saúde, beleza, e também fazendo esse resgate da necessidade do autocuidado. Queria que tu pudesse nos Exato. falar um pouquinho como é possível manter ou encontrar uma forma, né, de se cuidar mais nesse período que estamos vivendo, conhecido como novo normal. É ótima essa tua pergunta, Cláudia, porque eu vejo como uma oportunidade, sabe? Uma grande oportunidade para todos nós de se ter esse contato e para usarmos esse gatilho aí do novo normal para buscar o autoconhecimento, o autocuidado, sabe? Porque, como eu falei lá, a gente levou um susto e todos nós levamos esse susto e pensamos, e agora? O que vamos fazer? E procura aqui, procura ali, e fomos achando soluções para esse ano, né? Esse momento que a pandemia nos ofereceu. Eu acho que, claro, tirando toda a desvantagem, tirando todas as preocupações, mas como tudo tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo, está em nós sabermos usar esses momentos para fazermos a reconexão. Eu acho que essa foi uma grande oportunidade para que a gente voltasse para o nosso interior. E tanto, acredito que tanto o yoga, né, e esses momentos também que a gente está mais em casa, mais direcionado, né, para a gente mesmo, né, para a família, é possível, de repente, né, cozinhar algo mais natural, com amor para a família, para a gente mesmo, né? Isso. Seria mais nesse sentido, o autocuidado? Pudesse dar algumas dicas? Autocuidado em todos os sentidos, né? Primeiro, porque tu meio que tu foi obrigada a voltar para o teu interior, né? Porque se tu não tinha mais como se deslocar, muitas pessoas ficaram um bom tempo em casa, né? E aí entra essa questão do autocuidado, de autoavaliação, porque eu acho que esse gatilho, o novo normal, serve para que a gente reavalie, né, o antigo, o velho normal, e comece a entrar nessa conexão desse novo normal, começando por fazer práticas que venham te trazer esses benefícios. Por exemplo, a própria alimentação. Tu ter mais tempo de preparar o teu alimento, que isso faz diferença. A gente estava na correria e não se dava conta que aquele alimento preparado rapidamente e depois ingerido rapidamente, sem aquela pausa, isso traz agravamentos para a saúde. A gente não se dá conta que se tu fizer um alimento tudo super rápido, ele não tem o tempo. A tua preparação, tu está fazendo o alimento, mas também tu já está resolvendo outras questões. Tu não está no presente. Isso faz diferença no preparo do alimento. Depois tu ingere,
com o celular do lado, com a tela do computador na frente, ou até olhando uma notícia triste. Isso aí não é uma boa alimentação. A digestão não acontece, que é uma coisa muito importante, que a gente não se dá conta, a gente se intoxica diariamente nessas mínimas coisas, nesses mínimos detalhes. E com o tempo aparecem as doenças. Então, a dica é: procure preparar o seu alimento, procure fazer a sua meditação, procure fazer a sua oração, para que, quando eu estiver desfocando, quando eu estiver na correria, eu tenha aonde voltar, que é para o meu interno, para o meu interior. É isso que é a recomendação para que a gente não se desequilibre. Novamente. No caso, a prevenção, né? Como falávamos da questão da Ayurveda, que ela preconiza isso. Mas, ao mesmo tempo, temos as pessoas que já estão no estágio mais avançado, daí aumenta o estresse, né? Aumenta a ansiedade, já dormem, né? Ou não dormem, né? Sim. Então, e para essas pessoas, o que dá para fazer? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas não vão conseguir ter mais tempo, né? Elas vão ter que incluir algumas coisas na sua rotina agitada. Isso é uma coisa que a gente, nós como terapeutas, né? Tanto a Ayurveda, no meu caso, e Yoga, e que existe muitas outras terapias, oferece, está à disposição, né? Especificamente, a Atavíria se disponibiliza em orientar, em ajudar, em fazer os tratamentos que a pessoa precisa, usando a medicina milenar, o conhecimento milenar do Ayurveda e do Yoga, que são dois conhecimentos milenares. Então, a gente oferece essa terapia Ayurveda e Yoga, mas oferece. A pessoa tem que ter esse insight, porque se ela não se disponibilizar, se ela não se der conta que ela precisa de algo para que ela enfrente essa correria do dia a dia, essa competição, ela não vai conseguir chegar com saúde ou com o mínimo de saúde possível, né? Então, a gente oferece a terapia Ayurveda e o Yoga para que a pessoa tente, né, equilibrar essa sua rotina corrida, que provavelmente muitas pessoas já reiniciaram ou vão reiniciar, né? Então, a dica é, nesse nosso caso da Atavíria, oferecer a terapia Ayurveda e o Yoga, para que ela busque esse equilíbrio para enfrentar toda essa correria aí diária. Maravilha, Ju. Então, para a gente fechar, queria que tu pudesse agora falar um pouquinho sobre as lições, os aprendizados, as experiências que a Ju vai levar desse ano, né? Esse um ano tão diferente, um ano tão desafiador. E que dicas tu pode deixar para quem nos vê, né? Acompanha esse nossa websérie, para quem quer fazer diferente a partir de hoje, ou amanhã, ou de repente se planejar para 2021? Muito boa. Eu tenho três colocações a fazer.
A primeira, autocuidado. Básico, básico. Não tem como tu enfrentar toda a competição, tudo que está ainda talvez por vir, se tu não tiveres autocuidado, não investir no teu autoconhecimento. É preciso que a gente tenha essa percepção. Autoconhecimento gera autocuidado. Isso é uma das indicações que eu tenho para este ano, para o ano que vem e para a vida toda. Invista em autoconhecimento, que vai gerar o autocuidado. Isso é uma. A segunda é manter as conquistas que até agora tivesse. Mantenha. Faça o que você está fazendo e, claro que, consequentemente, melhorando. E a outra é permitir-se a novas experiências, em todos os sentidos. A gente, às vezes, fica preocupada. Não vou fazer, isso não vai dar certo. Não, eu estou assim, né? Gente, permita-se a novas abordagens, novos conhecimentos, novas experiências, que a gente vai se surpreender consigo mesmo, com a gente mesmo. Então, essas são as colocações que eu tenho, assim, acho que são, resumidamente, acho que são dicas que podem ajudar. Ju, muito obrigado 1000 vezes por ter aceitado, né, esse convite de participar aqui conosco desse terceiro Papo Multi, aqui no canal da Multicomunicação, tu compartilhar um pouco das tuas experiências, tantos conhecimentos, né, adquiridos ao longo desses anos, né? Tu és também a minha mestre de yoga, tenho feito contigo já desde o ano passado, tenho aprendido muito, pode ter certeza, já consigo colocar algumas coisas em prática, eu sei que tem que melhorar muito ainda, né, com relação à rotina, né, a reduzir a questão do estresse, questão de foco, mas eu posso te dizer que a minha vida melhorou muito, desde que eu te conheci, desde que nós iniciamos esse trabalho, né, também sou muito grata por a Multicomunicação ter essa parceria tão longa, desde a criação da Atavira em 2018, que a gente vem trabalhando junto, desenvolvendo, criando novas estratégias, né? Vencendo os desafios, tanto do início da caminhada, quanto desse ano, né? Te agradeço muito e que desejo que essa parceria seja duradoura, né? Assim como a Atavira. Ok. Cláudia, olha só, realmente colocar em prática o que o Ayurveda e o Yoga propõem não é fácil, mas também não é difícil, né? Exige bastante disciplina para que a gente possa ir agregando dia a dia essas mudanças. Isso não é de uma hora para outra, isso não é assim. Eu estou nesse caminho há uns 12 anos e te digo que eu também estou colocando no dia a dia cada
cada conselho, entre aspas, que o Ayurveda e o Yoga propõem. Então, isso é para a vida toda. Cada dia a gente vai incluindo e vendo os resultados, as melhoras e, principalmente, a nossa paz. Nossa paz interior não tem preço. Então, isso é importante. E nós temos vários alunos, né? Faz parte da turma, vários alunos que já estão nesse caminho, assim como tu colocaste, tu pessoalmente. Nós temos outros alunos que também estão buscando isso através do yoga. E também tem aquelas pessoas que também estão buscando toda esse bem-estar, né, através das consultas que o Ayurveda está oferecendo através da Atavirya. No caso, a gente está fazendo esses atendimentos. Isso tudo vai trazendo mudanças. E é importante que partiu das pessoas, né? Cada um veio buscar. Isso que é importante. Isso é fundamental, porque aí começa o trabalho de autoconhecimento, né? E já está no nome da Atavirya isso, né? A questão da atitude. Com certeza, Virya, né? Atitude. E eu quero agradecer também essa nossa parceria, Cláudia, que vou te dizer assim, se eu não tivesse esse apoio da Multicomunicação através da tua pessoa, eu acho que nessa pandemia eu teria sumido. Porque a gente realmente foram muitos desafios pessoais, profissionais, e que uma foi apoiando a outra, e a Multicomunicação, com esse trabalho sério, profissional, foi dando o suporte. Realmente, o suporte da Multicomunicação foi fundamental nessa retomada e na continuidade das propostas da Atavirya. Então, Cláudia, muito grata por estarmos trilhando esse caminho. Eu, com o meu conhecimento em Ayurveda e Yoga, ajudo o teu autoconhecimento e tu, através da Multicomunicação, assessora todo o desenvolvimento técnico, profissional e pessoal da Atavirya. Muito grata. Só gratidão. Eu que agradeço, Ju. E fica o convite, então, para quem está nos assistindo, que possa conhecer esse trabalho tão bacana da Atavirya. Nós estamos, então, fazendo um trabalho, né, através do facebook.com/Atavirya. A Atavirya com TH e Virya, o segundo I, seria o Y, no caso é um Y, né? E também estamos no Instagram, @Atavirya, e entre as duas palavras, né, Ata com TH e Virya, o segundo I com Y, e tem um underline entre as duas palavras. E nós, então, agradecemos mais uma vez a Ju e vamos ficando por aqui. Também convidamos você para acompanhar as dicas do trabalho da Multicomunicação em facebook.com/consultoria multicomunicacal e no Instagram, @agência multicomunicacal. Fiquem bem e até o próximo Papo Multi.